Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. E claro, estamos aqui hoje com um convidado super especial. Eu estava ansiosa para ter essa conversa com ele aqui. O nosso convidado é alguém que carrega uma trajetória de consistência, propósito e coragem de transformar a realidade em que atua. Luciano Johnson Neves começou como estagiário na área de manutenção ferroviária, cuidando de detalhes técnicos e aprendendo o valor da disciplina e da segurança. Pouco a pouco, ele foi assumindo mais responsabilidades, liderando centenas e depois milhares de pessoas em diferentes áreas na Rumo Logística, onde deixou uma marca em operações de grande impacto, como a expansão da Ferrovia Norte-Sul. Depois de quase duas décadas de construção de carreira, Luciano assumiu o desafio de estar à frente da Brado Logística como CEO, onde lidera estratégias que aumentaram mais de 300% de EBITDA em apenas 3 anos. Mas, para além de números, sua gestão se destaca pelo olhar humano, desenvolvimento de pessoas, disciplina na execução e paixão por transformar o setor de logística no Brasil. É uma história de como a visão estratégica e liderança humana podem caminhar juntas para criar um impacto real em empresas e pessoas no nosso país. Luciano, que honra, muito obrigada pela sua presença. Sabe que quando eu olhei teu LinkedIn, eu falei, nossa, que trajetória, muito interessante. Acho que você vai ter bastante coisa para contar aqui para nós e muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, a gente surpreende, né? E ouvindo você falando assim, às vezes vai passando um filme da nossa carreira na cabeça, que a gente nem lembra mais exatamente tudo que a gente fez. Então, eu agradeço, fiquei surpreso com o convite, né? Entender como que a gente pode colaborar com essa tua jornada de ajudar as pessoas ao longo da carreira. Então, eu estou super à disposição para bater um papo e tentar agregar de alguma forma valor nessa caminhada de todo mundo. Perfeito. E antes de mais nada, né, Luciano, acho que é interessante as pessoas conhecerem quem é você, quem é o Luciano, conta um pouquinho dessa jornada curiosa, do estagiário a CEO, acho que é uma história bem legal da gente entender que passos aí você seguiu nessa jornada para conseguir realmente ter todo esse crescimento. Não, legal. Então, acho que para começar, eu sou o Luciano Johnson Neves, como você falou, sou nascido em Curitiba, mas os caminhos, eu sempre, na minha trajetória de 22 anos de carreira, eu sempre trabalhei ligado à ferrovia, então esses caminhos da ferrovia já me tiraram de Curitiba há bastante tempo, já moro no interior de São Paulo há mais de 10 anos, sou pai do Eduardo, tem 12 anos, então também é um desafio que a gente enfrenta à parte, mas muito gostoso. Marido da Carla, também já estou casado com ela, estou junto há praticamente 18 anos, são as pessoas que me ajudam nesse equilíbrio e me sustentam nesse nosso dia a dia, que é sempre corrido, nessa nossa jornada ao longo da carreira como um todo. Então, falando especificamente da carreira, eu comecei aqui em Curitiba, fiz engenharia civil na Federal do Paraná, ali no Centro Politécnico. No final da minha jornada, entrei como estagiário de manutenção, então chamava-se América Latina Logística, manutenção de ferrovia propriamente dita, comecei por ali. E aí, ao longo da minha carreira, nessa parte mais técnica, eu trabalhei com manutenção, depois com operação, fui dando vários passos, um crescimento no início mais acelerado. Depois trabalhei com projetos de expansão aí já na Rumo, dentro do guarda-chuva aí do Grupo Cosan. Depois continuando com operação e manutenção, até eu ter essa oportunidade. Em 2022, eu vim para a Brado Logística, que também é uma empresa, um braço da Rumo dentro do Grupo Cosan, que faz logística de ferrovia, especificamente a logística de containers, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. E eu vim para a Brado como diretor de operações em 2022, e desde o começo do ano passado assumi a posição, estou como CEO da companhia. Então, um desafio super relevante, como direcionar esse time, como através das pessoas a gente consegue alcançar e potencializar esses resultados que a gente vem fazendo e como projetar isso para frente, que também é uma responsabilidade super relevante. Então, eu estou nessa jornada há 22 anos, sempre ligado à ferrovia e gerando valor para todo mundo que trabalha comigo, que acho que é super importante. Perfeito. E o que chama atenção é uma jornada de constante crescimento, né, Luciano? Acho que isso é bem, bem interessante. E qual que foi o teu maior desafio nessa transição de sair de uma área técnica, né, bem voltada para manutenção, e assumir um primeiro desafio aí como gestor de pessoas? Eu fiz essa transição, puxando aqui na memória, acho que em 2008, e eu acho que o grande desafio quando você é um gestor técnico, basicamente o sucesso das suas entregas, a qualidade do que você faz está muito ligado à sua capacidade de identificar problemas, propor soluções e implementar, né? Quando você muda para liderar pessoas, é como é que a gente consegue resultado, consegue gerar valor através das pessoas, né? Então, acho que o grande desafio é você sair do mindset de executor
né? Quando você é um gestor técnico, para um mindset de facilitador. Né? Como é que eu crio esse ambiente para que o time, as pessoas possam se desenvolver, possam aprender e possam conseguir construir essa caminhada por si só. E cada pessoa é diferente, cada pessoa se motiva por fatores diferentes. Então, como é que você cria esse ambiente de confiança para as pessoas executarem da melhor forma possível e como um time a gente conseguir avançar? Então, acho que o grande ponto e o grande risco que eu identifiquei lá, e acho que fica o ponto aqui, o insight dessa transição de gestor técnico para líder. Para isso não funcionar, o grande risco, na minha visão, é quando você não abre mão de ter o controle das ações do dia a dia. Então, você ter a confiança no teu time, de que o time vai executar esse ambiente, vai gerar valor para a companhia através das pessoas, acho que é o grande ponto. E essa transição é para sempre, né? Então, no final das contas, até hoje, eu me desafio de como é que eu não preciso ter o controle das ações no dia a dia e estimulo o time, desafio o time e gera um ambiente de confiança e de aprendizado para que o time consiga gerar valor e consiga se desenvolver. Eu acho que esse é o grande desafio dessa mudança de mindset de executor para facilitador. Nós conversávamos em outro episódio e a liderança trouxe justamente isso, assim, ele até fez alusão a um time de futebol. Então, você sai do atacante ou de um central ali para você virar um técnico e você tem que realmente deixar o time ir e ao mesmo tempo você tem que olhar para outras coisas e isso é um grande desafio, né? Sem dúvidas. Não, é um grande ponto, porque o técnico normalmente foi um bom jogador e essa ansiedade de querer entrar em campo, como é que você segura isso aí para não atrapalhar o desenvolvimento do time? E quando você consegue fazer, é uma satisfação incrível, né? Você vê o resultado sendo gerado por um time que você ajudou a construir o time e esse ambiente colaborativo, acho que é super, super legal. Perfeito. São quantos colaboradores hoje na Brado? Hoje na Brado a gente tem 630 próprios e a gente tem alguns terceiros que fazem alguns serviços mais sazonais com a gente. Perfeito. Já é um time grande e você já liderou times maiores também, né, Luciano? Qual que foi o maior desafio nessa gestão de pessoas, assim? Como que tá a tua visão sobre isso? Eu já cheguei a liderar times até de 2.000, 2.300 pessoas em alguns momentos, em obras grandes. Eu acho que quando a gente tem um time muito grande, como eu liderei sempre na ferrovia, sempre nessa base ferroviária, esses times grandes estavam sempre espalhados, às vezes até em vários estados, muito distantes. Então, quando a gente tem um time muito grande, eu acho que algo que eu aprendi na prática é que é impossível a gente querer controlar e supervisionar 2.000, 2.300 pessoas o dia inteiro, a todo momento, até por uma questão geográfica, no nosso caso. Mas quando a gente consegue conectar e consegue direcionar de forma clara cada um dessas pessoas, eles entenderem o que eles estão fazendo, como é que isso gera valor para o todo, como é que é o objetivo comum de todo esse time, aí esse time, em vez de demandar supervisão, ele demanda direção. E aí fica muito mais fácil, flui muito mais, de forma muito mais natural e todo mundo trabalha independente de estar sendo supervisionado, sabendo o que está fazendo, sabendo os limites, que acho que é importante estabelecer também o que pode, o que é bem-vindo, o que não pode, o que a gente não aceita. Eu acho que tendo isso de forma muito transparente e conectar cada indivíduo com o objetivo do todo, o objetivo do grupo, eu acho que é essencial quando a gente faz a gestão de um time grande e principalmente quando esse time está geograficamente bastante espalhado. Sim, e em regiões bem afastadas, como você mesmo trouxe, né? A ferrovia tem esses desafios, né? Porque basicamente quando eu fiz isso, foram desafios mais ligados no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás. Então, regiões remotas, às vezes sem acesso a telefone, sem acesso à internet. Então, dificulta cada vez mais essa comunicação. Mas acho que a conexão do indivíduo com o objetivo do todo, acho que é essencial nessa gestão de times numerosos. Perfeito. E a logística é cheia de complexidades e, ao mesmo tempo, quando fala em logística, a gente já pensa em velocidade. A própria LL tinha lá o headline a gente nunca para. Exato. Não esqueço disso porque eu via nos trens e eu imaginava. Então, isso já é uma coisa da logística, né? Como manter essa motivação, esse time engajado, justamente dentro de um contexto tão complexo e, ao mesmo tempo, tão acelerado? A logística brasileira ela tem essa complexidade, né? Porque a gente tem um déficit logístico gigante, né? Então, hoje na Brado, basicamente, a solução logística que a gente provém é para o agronegócio. Então, 80% do nosso produto é agronegócio. E o agronegócio brasileiro cresce a passos largos, muito acelerado. E a infraestrutura logística, mesmo nos grandes centros, que a gente tem os grandes portos, cresce muito menos. Então, a gente tem um déficit aqui. E quando a gente cria soluções, que a gente tem esses gargalos, e como empresa a gente cria solução logística, que essa solução, no final das contas, gera uma melhor competitividade do produtor brasileiro, seja no mercado interno, seja para escoamento, para exportação, eu acho que isso engaja o time.
né? Porque se a gente não tem não sei se um propósito, um objetivo maior do que trabalhar no dia a dia, eu acho que a gente acaba se perdendo. Então, acho que essa demanda que o Brasil tem por logística e a gente como esse provedor, e a gente vem criando valor para o nosso cliente. Quando a gente cria valor, o cliente torna-se mais competitivo e o Brasil mais competitivo. Eu acho que isso é algo que engaja bastante, aí não só a mim, mas o time da Brado como um todo, ou qualquer pessoa que trabalha com ferrovia no Brasil, que ainda é um modal muito eficiente, que cresce bastante, mas que tem muito a entregar ainda para essa logística brasileira. Então, isso acho que engaja muito o nosso time no dia a dia. E ao mesmo tempo eu imagino que seja um divisor de água para os profissionais também, porque a pessoa precisa comprar e tá engajada justamente com isso, né? Eu acho que sim, eu acho que estar engajado com algo maior do que você faz no dia a dia, entender o que você faz constrói algo que é muito mais relevante do que aquela simples entrega, eu acho que conecta muito com o nosso dia a dia, com o propósito, com o engajamento, que eu acho que é o que constrói, no final das contas, o resultado financeiro agressivo, como você falou, é muito construído com o engajamento do time e como o time entende sempre o resultado final do todo mais importante do que o resultado individual. Sim, o impacto disso em toda uma sociedade, de uma forma geral, né? Exatamente. E quando você olha para os números, né, com um crescimento expressivo da Brado, né, a Brado a gente percebe que vem ganhando bastante espaço no mercado, né, o que mais te orgulha, né, o resultado em si, o processo que te trouxe até lá, conta um pouco desse orgulho dos resultados que você está tendo e para a gente entender um pouco. Eu acho que não tem como separar, né? Porque eu gosto de falar muito que o nosso resultado, e sendo super transparente, o nosso resultado é muito consistente e muito sustentável no tempo. Não é um resultado que a gente tem um pico de rentabilidade e ali para frente a gente enxerga que isso não vai se perpetuar. Então não tem como separar. Esse resultado consistente e sustentável só tem como conseguir isso através das pessoas. Num negócio operacional e logística como é o nosso. Então eu não consigo separar o que dá mais orgulho, mas acho que é o orgulho de ser um resultado criado e gerado por pessoas que entendem que o valor do todo é sempre melhor ou mais relevante do que uma conquista individual e pessoal, e como é que a gente sustenta, como é que as pessoas se desenvolvem nisso. Então, acho que esse desenvolvimento e processos criados e sustentado pelo nosso time que está se desenvolvendo, está buscando aprender e cria esses processos, que isso gera esse valor, esse resultado financeiro expressivo e muito sustentável, acho que isso é um orgulho sim, enorme para quem está liderando uma empresa como eu tô nesse momento fazendo com a Brado. Acho que é um orgulho demais do time que gera resultado. Perfeito. E dentro das tuas ações, né, se você parar para olhar o tempo, que ações que você fez que você percebe que foram teu diferencial, que conseguiram agregar valor, gerar valor para te trazer esse crescimento dentro da empresa? Eu acho que, se eu olhar os meus últimos 10 anos, esse crescimento, que eu saio de uma área que eu já era um líder de pessoas, mas uma área muito mais técnica, e hoje eu consigo estar na posição de liderar a companhia como CEO da Brado, eu acho que a grande diferença é como é que a gente colabora entre áreas, né? Sempre olhando qual é o resultado final, o que a companhia quer, o que a gente pode entregar, e às vezes você tem que abrir mão de algo que pode ser um resultado ou uma meta individual, uma meta da sua área. Como é que eu abro mão disso, se for necessário, para gerar um valor maior para o todo? Eu acho que essa questão dessa colaboração e sempre olhar para o todo, mesmo que em algum momento você tenha que abrir mão de algo que seja específico seu da sua área, eu acho que esse é um diferencial grande que eu tenho quando eu olho principalmente nessa minha jornada dos últimos 5 ou 10 anos. Acho que essa transformação, e você conheceu a LL, América Latina Logística, lá atrás, que era algo muito mais uma cultura meritocrática e muito individualizada, onde para um ganhar alguém tinha que não ganhar ou perder algo. Então, essa transformação dessa cultura inicial para uma cultura de colaboração e sempre com o olhar do todo, né? Qual é o resultado do todo? Como é que a gente chega e gera valor como companhia e gera valor para o acionista que investiu dinheiro aqui, gera valor para o cliente, e esse valor, no final das contas, se reverte para toda a companhia em benefícios melhores, enfim. Então, acho que essa colaboração e olhar para o todo é algo que eu enxergo como um diferencial na minha carreira. Super bem interessante esse ponto que você trouxe, porque você acaba escalando, né, o conhecimento, a ação, o resultado, quando você consegue fazer com que as áreas colaborem entre si, né? Exato. Acho que fica aí uma super orientação de iniciativas que todo profissional pode ter dentro da sua área, dentro do seu escopo de atuação. Você entender, muitas vezes em psicologia a gente fala em suspender o eu, é quando você sai um pouco do desejo individual e você olha realmente para o todo e entende, puxa, eu preciso abrir mão aqui em prol de algo maior. Então, acho que fica bem, bem legal, assim, acho que é uma mentoria. E vou anotar o suspender o eu, é isso? Suspensão do eu, exatamente. Por exemplo, em entrevista a gente precisa fazer isso.
Porque senão a gente vai cheio de vieses para uma entrevista, né? Então você precisa, não, peraí, como que eu vou me abstrair aqui, entender o que eu preciso versus o que ele está me trazendo para a gente conseguir fazer essa avaliação, né? Então acho que para o negócio, para o profissional, funciona bem. Ouvindo você falar, me veio isso na cabeça. Legal, muito bom. Aprendi mais uma. Que legal. E, Luciano, conta para mim desse projeto da Ferrovia Norte-Sul, que eu percebi que foi um marco bem importante na tua carreira, né? E o que ele representou pessoalmente para você? Eu acho que aqui eu trabalhei na Norte-Sul final de 2020, 2021. A Ferrovia Norte-Sul foi uma ferrovia que foi iniciada pelo governo lá atrás, na década de 80, se não me engano, em 1987. Ficou parado por muito tempo, e aí a Rumo conquistou essa concessão em 2019. E eu atuei ali pela Rumo na construção, porque era uma concessão ferroviária federal, mas que dos desafios era terminar a ferrovia, porque a ferrovia havia sido iniciada, mas no final das contas ela nunca tinha gerado valor, porque o trem nunca tinha trafegado nela. Então acho que aqui, mais do que o meu desenvolvimento, e aqui eu tive a oportunidade de liderar mais de 2.500 pessoas nesse momento, mas acho que essa questão do legado aí, não só meu, mas da companhia e eu liderando parte desse trabalho, é legado para o Brasil de fato, e a gente vê o trem já circulando ali, a gente vê o desenvolvimento que isso traz para um estado de Goiás, estado do Tocantins, como a gente conecta esse estado com o Porto de Santos, que no final das contas era o objetivo maior desse trabalho que eu fiz lá, e isso conectado, quanto isso gera valor para o produtor rural, para o agronegócio desse estado e para o Brasil como um todo. Então acho que essa geração de valor do todo, né, e eu poder participar disso, para mim é algo que ficou muito marcado na minha trajetória profissional. De novo, muito mais do que um sucesso da minha realização, mas como é que isso agrega valor para todo mundo que está envolvido. E aqui conecta, porque interessante, né? Como essa ferrovia ela começou a construção e ela ficou muito tempo parado, muitas dessas pessoas que estavam com a gente, e eram milhares de pessoas, tinham trabalhado na ferrovia antes dela parar. E tinha muito esse sentimento lá, a gente conversando com as pessoas, que mesmo a pessoa estiver concretando uma canaleta num corte ou fazendo um pilar de uma ponte, eles sabiam qual era o resultado final daquilo que eles estavam fazendo, porque vários tinham participado anteriormente e sentiam de. Porque eu participei dessa obra, mas ela ficou parada e o trem nunca passou. Então agora eu vou conseguir concluir isso aqui, essa coesão que gera do time, mesmo uma pessoa que está distante centenas de quilômetros da outra, gera uma união pelo objetivo comum, e na Ferrovia Norte-Sul eu via muito isso na prática, né? A pessoa estava fazendo, mas ela sabia que o objetivo final era para circular o trem, conectar o interior do Brasil ao Porto de Santos, enfim, algo super relevante como legado, e não só para mim, mas para todo mundo que participou dessa jornada. E é incrível de ouvir você falando o impacto disso para toda uma sociedade, né? A gente está falando de Muito, né, a transformação um impacto, assim, de e como a mudança região, de vidas, né? Eu vivi isso há mais tempo atrás, acho que em 2012, quando a gente construiu, pela LL ainda, construiu a ferrovia até Rondonópolis, que a ferrovia não chegava em Rondonópolis, em Mato Grosso, e eu vi Rondonópolis, o que era Rondonópolis antes da ferrovia, antes desse terminal intermodal, que hoje é o maior terminal intermodal da América Latina. Eu vi o que era a cidade e a região antes, e vejo o que é a cidade e a região hoje. Então, o progresso que isso traz, então, fazer parte disso também agora na Norte-Sul é algo super relevante. Como profissional e como pessoa, né? Como brasileiro. Perfeito, é bem isso, como brasileiro também, né? E me conta, Luciano, como que você vem equilibrando a pressão de resultados financeiros, né? Com esse aspecto humano de desenvolver pessoas, de trabalhar motivação, engajamento, toda uma cultura envolvida nisso. Eu acho que primeiro essa questão da pressão para o resultado é algo existente no mundo corporativo, a gente não pode fugir disso, a gente tem que entender. Eu acho que o primeiro ponto a entender disso é que o resultado só vem através das pessoas. Então, a gente buscar uma busca incessante por resultado em detrimento, seja da saúde mental, psicológica ou do engajamento das pessoas, isso não se sustenta no médio prazo. Então, é algo que eu venho sentindo muito dentro da Brado, como é que a gente gera valor através das pessoas. E se essa pressão tirar o engajamento, ali na frente esse resultado vai cair. Então, acho que a primeira conexão, quando a gente pensa em pressão versus engajamento, acho que é a gente saber que o resultado só vem pelo engajamento e pelo desenvolvimento das pessoas. Então, ter clareza, acho que também da estratégia, né? Então, as pessoas se engajam e se desenvolvem quando eles entendem. O resultado financeiro é mais fácil de entender, mas qual é a estratégia? A gente tem buscado dentro da Brado transmitir, ter claro uma estratégia e comunicar muito claro qual é a nossa estratégia, qual é o caminho que a gente vai percorrer até lá, quais são os pontos de cultura que são inegociáveis, os nossos valores, o que a gente aceita e o que a gente não aceita de jeito nenhum. Eu acho que isso cria esse engajamento e um ambiente propício para o desenvolvimento das pessoas, quando ela enxerga
aonde vamos, com clareza, né? Quando ela conecta os valores dela com os valores da companhia, tudo isso, no final das contas, vai refletir num resultado financeiro, ou resultados não financeiros, que é o que a gente vem colhendo. Então, essa conexão e ter certeza de que o resultado só vem com engajamento, eu acho que é o primeiro ponto para a gente focar no desenvolvimento das pessoas, que isso, no final das contas, vai gerando valor de forma natural no futuro. É, como você trouxe, né? A pressão, ela existe em qualquer lugar, ou mais cedo ou mais tarde, né? Então, acho que... e, de certa forma, ela é importante também para que realmente a gente olhe, foque e busque também o resultado. Então, assim, claro, ao mesmo tempo que a gente fala de uma insatisfação com algumas coisas, existe também a insatisfação positiva, que é aquela que vai te mover para você continuar fazendo as coisas. E também existe uma pressão positiva, no sentido de, vamos lá, vamos conseguir, o objetivo é esse, através dessa comunicação clara. Então, acho que faz super sentido também, né? Perfeito, acho que transformar essa insatisfação em inquietação, né? A pessoa Isso. está insatisfeita, mas ela está inquieta e ela quer melhorar. Então, como é que ela proporciona essa melhoria, né? Eu falo muito na Brado, em vários temas que a gente discute, fala, a empresa somos nós, né? Nós fazemos, cada um dentro da sua posição, mas somos nós. O que a gente quer como empresa e como é que a gente pode participar, comunicar e construir a empresa que a gente quer. Se a gente quer uma empresa melhor, vamos construir, porque no final das contas a empresa somos nós. Perfeito. E o que você percebeu de principal mudança de diretor de operações para CEO? Tanto pessoal quanto profissional também. Eu acho que logo que eu fui convidado, enfim, que a gente divulga essa mudança, acho que do ponto de vista pessoal, eu recebi várias mensagens, e aí também em casa, a gente sente algo que para mim foi uma surpresa. Porque como eu tenho uma trajetória, eu já tinha quando eu fui promovido a CEO de 21 anos na companhia, e obviamente eu trabalhei com muita gente ao longo desse tempo, o quanto as pessoas, eu recebi várias mensagens no sentido, pô, que legal, você está representando a gente se sente representado nessa tua promoção, né? A gente está tão feliz como se fosse com a gente. Então, acho que essa primeiro reconhecimento das pessoas enxergarem em mim uma construção conjunta delas, que elas participaram dessa trajetória que chega num ponto, e essa promoção para CEO é mais uma, mas no final das contas ela tem um simbolismo maior. Então, acho que quanto a gente carrega um pouco de cada pessoa que participou disso, seja profissionalmente, em casa também, quanto essas pessoas vivem esse teu momento, essa conquista, e entendem que essa conquista não é só minha, é de todo mundo. Então, isso foi um primeiro ponto, pessoalmente, que me surpreendeu e me encheu de felicidade e de orgulho. Eu acho que no dia a dia da companhia tem um ponto que a gente já espera, que é da responsabilidade, né? Então, como diretor de operações, eu tinha uma responsabilidade grande, mas acho que como número 1 da companhia, como CEO, acho que a gente tem uma responsabilidade maior, esse despertar da responsabilidade com as famílias, né? São 630 colaboradores, 630 famílias que dependem desse negócio, que quando o resultado financeiro vem e a empresa cresce, gera oportunidade para cada uma dessas pessoas crescerem como pessoa e como profissional. Então, essa responsabilidade de estar entre aspas, no topo da companhia é algo que chama atenção, mas eu já esperava de certa forma, mas não conhecia exatamente como é que funcionava. Mas acho que o que mais me surpreendeu é o valor do nosso exemplo, do meu exemplo, no caso, né? Então, tudo que a gente faz, e acho que mais do que a gente fala, o que a gente faz de fato, você está sempre sendo observado. Então, esse cuidado em ser exemplo 100% do tempo, acho que é algo que me surpreendeu, o quanto tem impacto as minhas ações, as minhas falas, os meus direcionamentos em todo o time, né, do operacional, do tático, do estratégico. Então, isso é algo que me chamou a atenção, o quanto o impacto positivo e negativo que a gente pode ter na vida de todo mundo, no direcionamento, no desenvolvimento. Então, eu não tinha dimensão do quão importante era a nossa, não só a presença, o que a gente faz, mas tudo que a gente pode direcionar na companhia. Espera-se muito essa direção do CEO, então esse é um ponto que me chamou bastante atenção. Vem me chamando a atenção nessa jornada, né? Que acho que é uma construção e algo que eu venho procurando me desenvolver bastante. E é uma consolidação, né? Entre a coerência do discurso com a ação, né, Luciano? Acho que é como você trouxe, assim, né? A gente falar e fazer, né? Acho que uma posição como essa consolida realmente que o que a pessoa fala, ela realmente faz, né? Por isso gera resultado, por isso gera engajamento, por isso gera as pessoas, né? Estão todas ali em volta do negócio. Então, acho que isso é um resultado, deve ser um resultado muito satisfatório, né? Ainda mais esse reconhecimento por parte das pessoas. Então, sem dúvida, acho que deve ser muito realizador acima de tudo. Acho que é muita responsabilidade, é super realizador. Acho que essa construção e fortificação da cultura, né? Então, às vezes a gente fala, mas a ação é igual ao que a gente fala. Porque as pessoas comparam, né? Ele fala que é isso, mas
se acontece, ele aceita? Ou de Uhum. fato tem uma atitude que é exatamente em linha com os valores que são divulgados? Então, acho que o walk the talk, eu acho que é fundamental e o poder disso, de fato, me chamou atenção, ou vem me chamando atenção, o quanto a gente tem o poder de direcionar e, com isso, mudar a companhia. Perfeito. Esses dias eu estava num evento da SAE, no Fórum da Mobilidade, e tinha um dos painéis, era o painel dos CEOs. E foi curioso porque muitas perguntas que vieram do público era sobre questões pessoais, que as pessoas tinham curiosidade. Então, coisas do tipo, você dorme? Como que você trabalha a sua saúde mental? Então, eu vou aproveitar e fazer essa pergunta para você. Como é que tá esse lado pessoal, saúde mental, de não perder o sono, de manter tudo isso em equilíbrio? Eu sou um cara muito simples, né? Então, quando eu não tô, até minha esposa brinca, né? Como eu não moro em Curitiba, mas lá em São Paulo dá pra fazer isso. Eu sempre tô de chinelo quando eu não tô trabalhando, né? Curitiba Então, tá desafiador ultimamente. Curitiba é bem desafiador. Então, minha esposa brinca, pô, se você pudesse ficar de chinelo, eu ficaria sempre. Então, eu sou um cara muito simples. Eu acho que isso me ajuda nessa caminhada, né? E acho que a gente chega no mundo corporativo em algumas posições que acho que você pode acabar se perdendo, achar que você ou a tua vida é aquela posição e eu consigo separar bem o que eu tô fazendo, a minha responsabilidade de como eu sou um cara muito simples, a minha família é assim também. Então, acho que o estar com a família me ajuda muito nessa saúde mental. Uhum, O controle emocional é algo que eu trabalho muito, eu tenho como característica esse controle, como é que eu consigo separar o estresse do dia a dia para estar bem, para continuar caminhando, eu acredito muito nisso. Então, quando a gente passa do ponto, no final dos contos, isso não é sustentável. Às vezes você resolve num altíssimo estresse hoje, mas amanhã você não está inteiro para poder estar trabalhando e direcionando a companhia. Eu durmo bem, e eu acho que o dormir bem vem muito de ter consciência de um trabalho sério, ético e duro. Então, quando você não está, você sabe que você entregou tudo e você está dedicado e você não está criando valor, tirando o valor de alguém, eu acho que facilita muito essa uhum, consciência, essa autorregulação. E por aqui passei do ponto, regula, volta, e como é que a gente volta de uhum, maneira sustentável. De novo, linkando com o que a gente falou antes, acho que mais do que para mim, eu preciso estar bem também para a companhia, como é que eu passo essa tranquilidade do uhum, que a gente está caminhando. Então, a minha saúde mental e o meu controle emocional, acho que reflete muito de como é que a companhia reage, no uhum, ponto que a gente falou anteriormente, de como é que reverbera as minhas ações e a minha fala, enfim. Então, uhum, eu procuro estar bem e estar em paz com a família, que acho que me ajuda bastante nessa caminhada. uhum, perfeito. Você fez formações em escolas como Harvard, FGV, além do FPR. O que esses diferentes aprendizados trouxeram para o Luciano Líder? Eu acho que eu busquei aprendizados e formações bem diferentes, mas acho que isso tem que estar muito conectado com o teu momento, né? Uhum, Então, se eu puder fazer uma retrospectiva, eu fiz engenharia civil na Federal do Paraná. Eu nunca fui um cara muito técnico da engenharia civil, eu não fiz engenharia civil para ser um engenheiro calculista ou algo do gênero, muito mais a engenharia como uma solucionadora de problemas de forma criativa, eficiente, como é que a gente melhora a vida das pessoas. Então, lá atrás, se eu voltasse no tempo, faria a mesma escolha diversas vezes se fosse necessário. Depois, no dia a dia da área de manutenção, eu sentia a falta de como é que eu controlava os projetos que a gente tinha em paralelo, e aí eu fiz a formação do MBA Gestão de Projetos da FGV, que era um negócio mais acadêmico, mais técnico, e me ajudava uhum, naquele momento. Depois eu busquei, mais recentemente, em 2019 e 20, aí eu já era um líder com grandes times, com grandes realizações, mas eu sentia que como líder eu podia tirar mais do Luciano líder, como é que eu podia ser um líder melhor. E aí eu fiz um curso na Rotman, que é uma escola de negócios da Universidade de Toronto, uhum, um curso super legal de liderança, mas não dessa liderança convencional, como é que cada um pode ser o melhor de si mesmo. Inclusive tem uma professora ótima, posso até indicar aqui se for o caso, da Maia, que me ajudou muito. Tem um livro que é The Possible Self. Então, como é que você é a uhum, melhor versão de você mesmo? Eu fiz em 19 e 20, e aí tinha um desafio que eu queria ressuscitar meu inglês, então me desafiei nisso, e eu sou um cara movido a desafios. E aí, por último, mais recente, no ano passado, antes inclusive de eu passar a ser CEO da companhia, eu estava pensando, eu gosto desse constante desenvolvimento e eu queria algo diferente, conversando muito com a minha esposa, né? Eu converso muito com a minha esposa conversamos muito sobre esse desenvolvimento, esse caminho profissional, né? Eu pensando no que eu poderia fazer, e ela, pô, você já está numa posição super relevante, mas eu sei que você quer mais, você gosta de desafios, então você tem que se provocar uma formação que de fato te tire da zona do conforto, onde você entende que tem o que tem de melhor. Eu uhum, pensei, putz, o que pode ter onde tem de melhor? E sempre vem à cabeça Harvard.
E aí eu acho que é uma formação muito mais além da formação dos professores, que não são tão acadêmicos, são professores que de fato foram CEOs em grandes empresas, estão em conselhos em grandes empresas e tem um networking super importante com C-levels do mundo inteiro, então isso me provocou muito. Eu fiz um curso, mas estou fazendo uma formação completa de transformação digital, mas não técnica. Como é que a gente consegue explorar e melhorar a estratégia das nossas companhias num cenário global de transformação digital constante e cada vez mais acelerado. Então, eu acredito muito que a formação, independente do que você escolha, tem que fazer sentido, tem que falar com o teu gap de momento profissional e com o teu momento de carreira, com o que você deseja. Eu nunca procurei fazer uma formação muito diferente do que o caminho que eu tô tentando seguir. Eu acho que isso me fez tirar muito proveito em cada formação no seu momento. Eu acho que é super, super relevante, até porque é um recurso financeiro e de tempo que a gente não tem para gastar com coisa que não vai agregar valor. Então, eu acho que eu consegui escolher em momentos certos as formações corretas. Isso me ajudou muito na minha caminhada de carreira. Muito legal te ouvir em relação a isso. Acho que fica uma super orientação, porque de certa forma você acaba com as formações consolidando um conhecimento. Né? Então, é aquilo que você está vivendo, você amplia teu repertório através da consolidação desse conhecimento. Então, acho que ter isso como na mochilinha ali para você utilizar essas ferramentas quando você precisar, acho que é fundamental. Muito, muito estratégico e muito interessante de ouvir isso. Acho que fica uma orientação bem legal. Eu acho que esse ponto que você falou que é super importante, né? Você tem que fazer uma formação, na minha visão, e você conseguir aplicar isso. Né? Então, eu consegui fazer em momentos que, de fato, aquilo era o que eu estava vivendo ou que eu ia viver logo depois. Então, isso ajudou muito a aproveitar essas formações. E fora a prática do dia a dia, que é, no final das contas, onde a gente mais acaba aprendendo, né? Perfeito. E também entender, né, Luciano, uma coisa que eu falo muito, né? Hoje existem muitas formas de você aprender. Você aprende ouvindo um podcast, você aprende vendo um vídeo no YouTube, você aprende fazendo pesquisa. Então, lógico, né? Existem informações consolidadas que fazem toda uma diferença, mas assim, o teu dia a dia, você tem mais flexibilidade de estar aumentando o teu repertório também de outras formas, Perfeito. né? Então, acho que esse profissional conectado com isso, que tem esse repertório, que consegue navegar em várias áreas, também faz com que ele seja mais colaborativo, que foi outro ponto que a gente trouxe aqui, né? Legal. E falando em transformação digital, de que forma você percebe a inovação, IA, de que forma isso está afetando o negócio da Brado hoje? Essa é uma pauta super importante, a gente tem dado um peso nesse ponto, e eu já vi muitas empresas com esse hype da tecnologia da IA, mas não conseguindo tirar o valor real disso. Então, a gente está dentro da Brado tentando colocar um pacing que a gente consiga desenvolver o time nas ferramentas, no que tem disponível, e cada vez tem ferramentas disponíveis mais rápido e mais sofisticadas, mas que isso não comprometa uma questão de cybersecurity, que pode prejudicar o negócio de uma vez por todas, super rápido. E a gente fez uma conexão super interessante, acho que na virada desse ano, que é conectar a área de inovação com a área de processos. Então, eu vejo muito a área de inovação muito mais ligada à estratégia e os processos da companhia do que necessariamente uma área de tecnologia. Então, a gente vem tratando, conectado à área de processos, basicamente a 6 mãos, com a área de tecnologia, área de processos e área de gente. Então, como é que a gente desenvolve as nossas pessoas, como é que a gente conecta com os nossos processos e tem uma base, um direcionamento e um policiamento de segurança da área de tecnologia. Então, no final do dia, a nossa caminhada, acho que como tudo na empresa, acho que até é meio disruptivo, a gente pensa, na tecnologia vai gerar valor sozinha, eu não enxergo desse jeito. Eu acho que para gerar valor na tecnologia, gerar valor na nossa companhia, a gente está começando essa caminhada, mas eu acho que a gente está começando de forma muito consistente, a gente precisa de 3 fatores no final das contas. A gente precisa primeiro ter os dados muito bem padronizados e disponíveis numa base única. E a gente começou isso com o nosso Data Lake. Então, não adianta querer falar IA se as informações da tua companhia estão no Excel, estão num papel, num caderno, num iPad. Então, isso tem que estar unificado e padronizado, senão não tem como tirar valor consistente. Segundo, a gente tem que ter processos muito bem desenhados e consistentes e maduros na companhia. Não adianta a gente achar que a IA vai fazer isso para a gente. Então, a gente tem que ter esses processos. E para rodar tudo isso, a gente tem que ter gente competente, gente disposta a aprender, sem medo de errar, obviamente sem errar naquilo que pode degradar o negócio da companhia muito rapidamente. Então, com informação disponível, padronizada, processos bem definidos e pessoas treinadas e querendo avançar nisso, é nesse caminho que a gente acredita. Então, a gente está começando de forma devagar, mas a gente entende que com consistência, a hora que a gente vai maduro, isso de fato vai gerar valor para a companhia. É um pouco dessa caminhada do que eu acredito e do que a gente está fazendo como
como empresa hoje. Perfeito. É impressionante ver a tua linha de raciocínio, assim, e a tua visão. Não é à toa que você tem tido todo esse crescimento. Isso é bem, bem legal. Tenho Obrigado. certeza que a gente vai conseguir dar várias orientações, assim, para as pessoas. E me conta, livro ou frase que te inspira? Você falou agora há pouco, né? Até um livro, mas tem algum mais marcante, ou até mesmo esse que você gostaria de reforçar? Eu acho que tem alguns livros que eu li ao longo da minha carreira. Acho que eu tenho um livro que eu li sobre liderança, que é algo como, em relação ao time, que eu uso muito, que é cuidar e desafiar. Eu acho que eu tento seguir muito isso, uma linha de raciocínio, como é que a gente cuida, como é que a gente gera um ambiente de segurança para o nosso time, a gente desenvolve, propõe o desenvolvimento, dá essa capacidade da pessoa se desenvolver, mas ao mesmo tempo a gente desafia, porque eu acho que o time tem que ser desafiado, tem que ser desenvolvido e desafiado. Então acho que o nome do livro, se não me engano, é Care to Dare, que acho que é um livro super interessante, liderança, que eu li acho que faz uns 3, 4 anos e me ajudou muito. Mas eu sou menos das frases, assim, eu me inspiro muito, eu gosto de me inspirar em pessoas que normalmente estão próximas, que eu acho que isso é uma inspiração que te acelera o teu crescimento, o teu desenvolvimento. E ao longo da minha carreira aí, tem estado muito próximo, obviamente, a minha esposa, a Carla, é uma pessoa que me inspira muito e me ajudou a me transformar como pessoa e como profissional, porque como eu citei lá no começo, eu vim de uma cultura muito individualista, né? Muito de resultado individual e meritocracia agressiva nesse ponto. Depois eu conheci minha esposa e ela me ajudou a fazer turnaround, porque a Carla, ela tem muito esse... O que ela faz? Ela é pedagoga, ela é que professora legal. lá em Indaiatuba, no ensino fundamental, está super satisfeita. Abriu mão de muita coisa ao longo da carreira dela para poder me acompanhar nas mudanças. E ela tem muito algo que eu não tinha e eu vim pegando dela e aprendendo com ela, que é esse olhar do todo, né? Do bem comum antes do bem individual. Às vezes você tem que abrir mão de algo que te gera satisfação, mas para contribuir para o outro. Então, não faz sentido você estar bem, você ter várias conquistas e quem está do teu lado, tá num momento difícil. Como é que você consegue ponderar e gerar valor e gerar satisfação não só para você, mas para você e para o outro? Como é que isso gera? E um pouco do que eu falei como diferencial de carreira antes ali, né? Quando você olha o todo e você pensa no todo antes, automaticamente isso vai voltar algo bom para você e acho que é algo que me inspira ou alguém que me inspira, que está muito próximo. E acho que quando você se inspira em alguém que está próximo, acho que facilita e acelera esse teu desenvolvimento. Com certeza. Então, acho que eu gosto dos livros, mas eu gosto de me inspirar em pessoas boas que quando estão próximas, acho que é super relevante. Muito legal. E sem dúvidas, a pedagogia, ela ainda é pouco explorada dentro das organizações, mas ela tem muitas linhas, assim, que eu acho que é fundamental e poderia ser muito mais utilizadas, assim, para realmente ter justamente esse olhar, desenvolver, trabalhar o aprendizado. Acho que isso é fundamental, porque a gente fala tanto em requalificação, né, que os profissionais hoje vão precisar se requalificar, e como que vai ser feito isso dentro de um processo de aprendizagem, né? Então, acho que isso é bem legal. Pouco. Então, você tem em casa... Eu casa... explorar bem em casa. Você tem em casa, então, tá, que bom que você está fazendo um bom uso, sem dúvidas, um excelente trabalho. Exatamente. Legal. E, Luciana, a pergunta que foi, assim, o pilar do nosso podcast, que eu faço em todos os nossos episódios, é por que você faz o que você faz? Essa pergunta é profunda, né? Pergunta fácil de resposta difícil. Eu acho que tem três coisas que fazem, acho que é sempre simbólico, quando você acorda, faz você sair da cama com vontade e com energia, né? Como eu falei, eu tenho um filho de 12 anos, e eu ouvi uma frase um tempo atrás, vem as frases, né? O ano passado eu fui num evento e me chamou muito a atenção, o palestrante falou algo do tipo, porque ele tinha um filho também, acho um pouco mais velho, como é que a gente gera fome em quem tem tudo, né? Então, acho que algo que me faz fazer o que eu faço é ser esse exemplo pro meu filho, porque hoje, no final das contas, o meu filho tem tudo que ele precisa, ele usufrui disso, mas acho que ele vê como exemplo dentro de casa que tudo que ele tem, tudo que proporciona para ele, veio de um trabalho duro, um trabalho árduo, sério e ético. Eu acho que esse exemplo me motiva a fazer cada vez mais. Então, ser um exemplo para ele e para minha esposa e para minha família, acho que é o primeiro ponto. Eu acho que tem um segundo, que eu falei da responsabilidade de ser CEO, acho que levantar e saber que tem 630 pessoas que não dependem de mim, mas esperam o meu direcionamento, esperam algum tipo de inspiração, né? A gente comandar uma empresa que move 630 famílias, 630 ações, 630 pessoas querendo aprender e se desenvolver, acho que isso move muito. E acho que, por fim, que eu falei um pouco do desafio logístico do Brasil, acho que a gente, como companhia e como profissional, saber que quando a gente gera um valor financeiro, como você falou, em paralelo a gente só gerou isso porque a gente está gerando valor para o cliente, para os acionistas, e isso contribui para o Brasil ser mais competitivo
de novo, no nosso caso, ligado ao agronegócio, acho que é um terceiro fator que faz eu fazer todo dia o que eu faço. Acho que me motiva, me energiza. Acho que a energia alta tem a ver sempre com esses três fatores. Acho que ser exemplo, liderar uma companhia de pessoas, que é feita de pessoas, e acho que liderar uma pauta de solução logística no Brasil, que é super desafiador, ainda mais para container, é algo que me traz uma energia grande para fazer o que eu faço. Perfeito, grandes objetivos, né? Muito legal. Luciano, muito obrigado por sua participação, foi incrível ter você aqui. Tenho certeza, já falei e reforço que a gente fez realmente uma mentoria de carreira nesse episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com quem precisa assistir. Obrigada.